Paz de Deus, paz do Senhor, Maranata, graça e paz. Todas as saudações bíblicas são válidas, aqueles que vêm em nome do Senhor, ok? Bom, irmãos, eu quero falar algo aqui hoje, direcionado à congregação que está no Brasil, aos membros da congregação, membros e ministério em geral. Bom, o que eu quero focar aqui, irmãos? Quando nós conversamos com um membro da congregação sobre que ele está descontente com a igreja, sobre que ele quer sair da igreja, ou sobre tem coisas na igreja que incomoda, que o incomoda, quais são as principais queixas que nós ouvimos? Porque eu queria tocar um instrumento e não me deixaram tocar, então eu estou querendo sair da igreja. É porque vão tirar o copo da Santa Ceia, se tirar o copo da Santa Ceia, isso aí é uma coisa já que vem desde o princípio e eu não vou aceitar e eu vou sair da igreja. Porque mudaram lá o MOO lá da orquestra, porque não estão querendo mais deixar tocar os instrumentos que eu tinha, entendeu? Porque eu cometi um pecado lá e estão me excluindo e agora eu fui excluído da igreja. Essas coisas aí, são essas as reclamações, irmãos. Então, o que nós percebemos? Que a congregação, os membros da congregação, eles se preocupam, até o ministério, até os que saem do ministério, eles se preocupam com pontos secundários. Então, na doutrina bíblica, na doutrina da salvação, irmãos, existem os pontos principais, os primordiais e os pontos secundários. Quais são os pontos principais? São aqueles pontos, irmãos, que são base da nossa salvação, que não se pode mudar, que não se pode negociar, não se negocia, salvação pela graça, não se negocia Bíblia como verdadeira e fiel palavra de Deus, não se negocia Jesus como salvação, como graça. Então são pontos, só a Escritura, não se negocia. Isso aí, a igreja que não tem isso, não é a igreja de Cristo. A igreja que ofende essas partes bíblicas não é a igreja de Cristo. Então, você não pode estar numa igreja, entende? Participando de uma igreja onde ela não obedece os pontos fundamentais da salvação, irmão. Isso aí é fora de questão. Então, o que nós vemos nos membros da congregação e no ministério? Eles se preocupam com pontos secundários. Os pontos principais, eles inverteram. Tem os pilares da salvação, que não se negocia, que tem que estar lá. Se uma igreja é crente, se uma igreja cristã prega a salvação por Jesus Cristo, tem que estar lá esses pilares. Se não tiver, é mentira, está mentindo, é anátema. Entendeu? Uma igreja que não tem a graça de Deus, como Jesus, o principal caminho, ela está negando o pilar bíblico, ela está negando a Bíblia. A pessoa que coloca uma outra coisa junto, uma condicional, junto com Jesus para salvar, ela está negando a graça. Entende? E outras coisas mais. Então, tem pontos principais e pontos secundários. Os pontos secundários, esses aí não são importantes. O que são pontos secundários na congregação? Véu, batismo, palavra dos batismos, cabelos, usos e costumes, Santa Ceia, tipo da Santa Ceia como é feita, mulher pregar, mulher não pregar. Isso, irmão, são pontos secundários que não interferem. Mas só que os membros da congregação, eles se ofendem com isso. Eles às vezes querem deixar a igreja por causa disso. E não entendem que a igreja ofende os pontos básicos, os pilares básicos da salvação, que era com isso que eles não deviam concordar. Então eu até entenderia se o membro da congregação falasse para mim, olha, eu quero sair da congregação porque eles pregam que a congregação é a graça. Olha, eu queria sair da congregação porque eles pregam lá que se a pessoa não passar por eles lá, ela não vai se salvar. Eu quero sair de lá porque eles falam que só o batismo dele é o batismo que é válido. Mas não é isso que nós ouvimos. Então, irmãos, os membros da congregação, eles têm que entender o seguinte, não importa a igreja que você estiver. Irmão, da congregação, não importa a igreja que você estiver, não importa a congregação, a Assembleia de Deus ou nenhuma igreja. Isso não importa o lugar que você estiver. A salvação tem que estar dentro de você. A salvação não pode estar numa igreja. Porque você saiu de lá, ela vai ficar lá.
Entendeu? Então, se você sair da congregação por qualquer outro motivo que não seja porque ela nega a palavra de Deus, então você vai se perder. Você vai se perder no mundo. Você não vai ser feliz nunca. Então, o que eles vêm discutir também, irmão? Discutir se a mulher, entendeu? Pode pregar, a mulher não pode pregar. Irmãos, nós todos sabemos que o problema da mulher no mundo, ele é cultural, ele não é bíblico. A Bíblia não impede a mulher de nada, entendeu? O problema da mulher no contexto mundial, ele é cultural de todos os tempos, desde lá, entendeu, irmãos? Porque a Bíblia não condena a mulher, nem proíbe a mulher de nada. Quem proibiu a mulher de falar na igreja de Coríntios, irmão, foi a lei cultural que Paulo usou, entendeu? Para se livrar de um problema que ele tinha lá, está claro. Entendeu? Porque veja bem, Jesus, vamos falar de Jesus? Vocês querem discutir aqui? Vamos falar de Jesus. Jesus, quando que Jesus impediu uma mulher de falar? Muito pelo contrário. Jesus confessou para uma pessoa só que ele era Deus. Só para uma pessoa. E que ele era filho de Deus. E essa pessoa para quem ele confessou foi uma mulher. Tá? A mulher, irmão, ela foi uma pessoa mais importante no ministério de Jesus, tanto na vida quanto na morte, porque foi uma mulher para quem ele confessou que ele era filho de Deus. Não confessou para mais ninguém, só para aquela mulher. E foi para uma mulher que ele apareceu depois que ele ressuscitou. Então, irmãos, esse negócio de a mulher não poder falar, isso é invenção. Isso é cultural, não é bíblico. A Bíblia jamais impediu, vai impedirá, e isso é um contexto cultural, é uma lei humana. Porque Paulo não fala de lei bíblica quando ele fala que a mulher não pode falar na igreja. Ele fala a mulher não pode falar na igreja como manda a lei. Que lei que ele está falando? Uma lei cultural, isso é claro. Então discute quem quer, ok? Então o que eu quero falar isso? É alertar os membros da congregação. Meus queridos, enquanto vocês não se converterem e entenderem, sabe, que a congregação para ser uma igreja de Cristo, para professar Cristo e para anunciar a salvação, que ela tem que ter os pontos principais de uma igreja cristã e de uma igreja que anuncia Jesus como caminho da salvação, os pontos principais, né? E também não negar, sabe, Jesus como Salvador, Jesus como único caminho, que ele está em todo lugar onde professarem o seu nome e onde o aceitarem como Salvador. Então é isso. Então, irmão da congregação, quero dar um conselho para você. Você está triste aí porque não vai ter mais copo de Santa Ceia, vai ser copinho? Você está triste aí porque mudaram a orquestra? Você está triste aí porque a congregação agora tem maquininha de coleta? Ou porque estão pregando na internet o que negaram 100 anos, agora estão pregando? Você está triste por esse monte de coisa aí? Se for por isso, não saia daí não. Hein? Se você não entendeu ainda, se você não entendeu que é o maior problema da igreja, que transforma ela numa seita, é não confessar Jesus como o único autossuficiente Salvador e não confessar a Bíblia como palavra de Deus, não adianta você sair daí não, fica aí. Fica aí e você vai depender da misericórdia de Deus para te salvar, ok? Porque a salvação não está em igreja, irmão. Onde você for, a salvação vai estar dentro de você. E se você acredita que a congregação salva, se você for embora, a salvação vai ficar aí. Entendeu? É isso que eu queria passar para vocês. Né? Resumo final. A congregação inverte as bases bíblicas. O que é uso e costume, eles colocam como pontos principais. E o que é principal, eles colocam como secundário. Por exemplo, o que é importante na congregação? É falar que Jesus é o caminho, que Jesus é a graça? Não. Importante na congregação é brigar porque a mulher tem que usar véu. Importante na congregação é brigar com quem fala que a mulher não pode pregar, que a mulher tem que pregar, que a mulher pode pregar, é brigar. Brigar com quem fala que o batismo dele está errado, eles brigam em tudo, briga tudo. Você não pode falar que a igreja está dando um passo errado em nada, que eles brigam por causa de tudo. Tá? E a hora que eles entram na internet eles são os melhores, a hora que eles vão para culto vitória eles são os melhores, em orquestra eles são o maior do mundo, o batismo dele é o único que salva. Então, irmãos, menos, né? Menos. Você quer se salvar, meu querido? Você quer sair da congregação por causa da salvação? Procure uma igreja
que pregue Jesus Cristo como Salvador. Se converta. Se você não se converter, é melhor você ficar aí. E ficar aí e peça para o Senhor, sabe, te salvar pela graça. Certo? Porque a congregação não vai te salvar, meu querido. Infelizmente, eu tenho essa notícia para você. Sabe? Então é isso aí. Converta-se ao Senhor e você não vai precisar de igreja para te salvar, não. Ele é o suficiente Salvador. Através da Bíblia, que é a luz dos nossos pés. Até a próxima, Gênesis Youtuber a voz.